obrigado, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Pai, nós acreditamos, Senhor, assim como nós respiramos nessa palavra. Pai, nós vamos clamar ao Senhor, Deus, até que o Senhor venha, Senhor. Ah, meu Deus, nós não vamos parar, meu Deus, nós não vamos paralisar. Ah, meu Deus, o mundo, meu Deus, ele está paralisado, Senhor. Ah, meu Deus, as pessoas estão paralisadas, Senhor. Ah, meu Deus, meu decreto, Senhor, sobre esta terra, Senhor, na qual todos têm paralisado, todos têm estagnado também, no meio do caminho, Senhor. Mas nós não vamos parar, nós não vamos ser paralisados, Senhor. Nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar querendo, em nome de Jesus, avançando
Amém? Nós vamos estar entrando na palavra de Deus agora, neste exato momento. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Amém? Nós estamos no culto de busca do Espírito Santo. Amém? Então, nessa noite, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós vamos se encher mais de Deus, ter a convicção, a certeza que o Senhor já trouxe a resposta ao nosso coração. Amém? Então, você que está fraco, você que está caído, você que está cabisbaixo, você que está triste, ei, você que está fraquinho na fé, amém? Se liga conosco através dessa live e o Senhor ele vai te fortalecer, Ele vai injetar uma palavra de ânimo, uma palavra de poder na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento, na tua empresa, amém? Então que você possa estar, querido, conosco nessa live, amém? Que você possa depositar a tua confiança no Senhor, amém? Que nós podemos confiar no Senhor. O Senhor ele tem cuidado de nós até esses dias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O Senhor ele tem te ajudado, querido. Amém? Eu gostaria de mandar um abraço aqui para toda a liderança da igreja, comunidade cristã, novo renascer, amém? Que Deus ele possa abençoar toda a liderança, todos os membros, amém? Todo que faz parte dessa comunidade cristã, novo renascer, que o Senhor ele te conserve na presença dele. Nós sabemos que os dias estão difíceis, querido. Nós sabemos que tem sido dias de perseguição, de tribulação, de aflição, mas nós temos que entender que o Senhor Jesus ele já nos alertava: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus ele venceu o mundo, tá bom? Então que você possa ter bom ânimo, que você possa se alegrar, que você possa depositar a tua alegria no Senhor, porque Ele venceu o mundo, amém? Se você ler a Bíblia, você vai entender que nos últimos dias, no capítulo final de Apocalipse, vai dizer que tudo deu certo. O Senhor Jesus voltou para voltar à sua igreja, para buscar a sua igreja. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, se você faz parte do corpo do Senhor, se você faz parte também do corpo do Senhor, da igreja do Senhor, você tem que se alegrar, amém? Nós estamos passando um tempo de aflição, de tribulação, mas é necessário que isso venha ocorrer para que se cumpra as escrituras, querido, amém? Então, não fique ansioso, não fica, querido, perturbado na mente, na alma, amém? Descansa o teu caminho no Senhor, acredita que o Senhor está no controle de tudo, irmão. Amém? Acredito que o Senhor está no controle da tua vida, da tua família, do teu lado, do teu trabalho, amém? Você possa acreditar nisso, amém? Dias melhores virão, porque o Senhor está no controle de tudo, amém? Você, sem perda de tempo, abre a tua Bíblia, lá em Gênesis 6, amém? Gênesis 6, 13, amém? Você que está aí lá assistindo a live, amém? Gostaria que você compartilhasse para mais pessoas que possam assistir essa live, amém? Para que pessoas possam ser abençoadas, amém? Shalom, Samia Kelly, Rafaela Lima, Lucas Santos, Nataline Alves, amém? Shalom, paz e graça, boa noite, amém? Quem mais nos assiste, Rafael Lima, amém? Glória a Jesus, Antônio Edson, Yara Souza, Higienista, glória a Jesus, nossa irmã Renata, Paulo Viana, Kessiane, Caléo Lima, amém? Sandy Alves, que Deus ele possa abençoar vocês todos, amém? Rafaela Lima, Magno Alex, amém? Nosso irmão Cristo, Magno Alex, boa noite, meu querido, Deus ele possa te abençoar nessa live, amém? Silverlane, amém? Que Deus ele abençoe a você. Maria Silva, amém? Deus abençoe você. Mário Silveira, amém? Que Deus abençoe. Cleidson Oliveira, que Deus abençoe. Fernanda Nascimento, que Deus abençoe. Pastorzão Ricardo, pastorzão, que Deus te abençoe, amém? Estamos juntos nessa caminhada, amém? Glória a Jesus. Jefinho, amém? Que Deus abençoe. Hector, que Deus abençoe. Samuel Wink, amém? Que Deus abençoe. Ricardo Santos, que Deus abençoe. Teteu, que Deus abençoe. Renato Soares, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Fael, a todos que estão assistindo essa live, amém? Que você possa permanecer, querido, assistindo essa live, amém? Nós vamos entrar no principal, no melhor
da noite, amém? No melhor do culto, a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus ela se encontra lá em Gênesis 6, capítulo 6, verso 13, amém? Nós vamos meditar nesse versículo nessa noite. Nós estamos num culto de busca do Espírito Santo. O que é buscar o Espírito Santo? É buscar Deus, amém? É buscar Deus. A Bíblia diz que buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, amém? Que você possa, querido, buscar o Senhor nesse tempo de angústia, nesse tempo de tribulação, nesse tempo desfavorável, amém? Que você possa, querido, buscar o Senhor nesse tempo. Por quê, pastor? Porque vai haver um tempo, irmão, na qual você não vai poder mais buscar o Senhor, porque Ele já vai ter tirado a igreja da terra, Ele já vai ter levado os seus escolhidos, amém? Que você possa entender que o tempo de buscar a Deus é hoje. Não há tempo mais de buscar a Deus amanhã, não há tempo mais de buscar as demais coisas. Ei, talvez você tenha se preocupado querendo em buscar somente as demais coisas, no que vestir, no que se alimentar, em dinheiro, em carro, em casa, amém? Em status, em fama. Ei, querido, mas eu quero te alertar nessa noite: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ei, é isso que eu tenho pregado nesses dias, é isso que o Senhor tem colocado nesses dias ao meu coração. Ei, filho, prega acerca da minha volta, prega acerca que eu vou voltar. As pessoas estão vivendo a sua vida desapercebidas, sonolentes, dormindo na fé, amém? Porque elas não acreditam mais que o Senhor Jesus vai voltar, porque elas pensam que Jesus, Ele não vai voltar, amém? Porque eles já ouviram muito pessoas falarem: Jesus vai voltar. No tempo do meu tataravô, eu já escutava isso falar, que Jesus ia voltar e Ele não voltou ainda, amém? Que você possa acreditar, que você possa crer nessa palavra que Jesus está falando nessa noite, amém? Assim como Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, está à direita de Deus Pai, assim um dia Ele voltará, querido. Assim um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Pastor, o que é que o Senhor está fazendo hoje? Hoje eu estou te alertando. O Senhor está alertando a sua igreja. Ei, igreja, acorda. Ei, igreja, ora. Ei, igreja, me busca. Ei, igreja, volta ao primeiro amor. Ei, igreja, volta a me buscar. Ei, volta a buscar a minha face. Ei, volta a me buscar de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força. Talvez você um dia caminhou com o Senhor. Talvez um dia você depositou a tua confiança no Senhor. Mas talvez um dia você se desviou, deixou de buscar o Senhor, deixou de buscar a sua face. Ei, deixou de ler Bíblia, deixou de jejuar, ei, deixou de buscar a palavra do Senhor. Ei, querido, você se esfriou e você está dormindo na fé. Ei, querido, mas eu vim nessa noite para te dizer: na busca do Espírito Santo, na busca de Deus, na busca de Jesus. Ei, hoje é o dia de buscar ao Senhor, é hoje. Ei, tem 2 dias que nós não podemos fazer nada: é o amanhã e o ontem, porque não nos pertence mais. Amanhã só pertence a Deus, e o ontem já foi passado. Nós temos que viver o presente, nós temos que viver o hoje. Então o tempo de buscar a Deus é hoje. Ei, não deixa para buscar a Deus amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Ei, há 2 realidades que podem acontecer na minha e na tua vida: ou Jesus não volta hoje para nos buscar, ou nós morremos para ir com Jesus. Ei, entenda, ei, a importância de você estar em Deus. Ei, a importância de você morrer com Cristo. Aleluias. Aí está o perigo, querido, você morrer sem Cristo. Aí que está o perigo. Você está à porta quando Jesus voltar. Ei, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 6, no verso 3, assim vai dizer a palavra do Senhor: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Ei, o Senhor estava alertando Noé: ei, eu tenho visto a iniquidade do povo. Ei, eu tenho visto a maldade do povo. Ei, eu tenho visto a aflição do povo. Ei, eu tenho visto, querido, a violência do povo.
foi chegado, querido, aos olhos do Senhor. Aqui está dizendo sobre a face do Senhor, porque já estava cheia a violência. O mundo está cheio da violência. E se você for parar para pensar, se você for parar para ver, nos dias de hoje a violência impera, querido. É pai contra filho, filho contra pai, é nação contra nação, reino contra reino. Ei, querido, é pai querendo matar filho, é filho querendo matar pai. Ei, é mãe contra filha, filha contra mãe. Ei, querido, esses dias é o tempo, querido, da violência tem operado, tem sido grande no nosso meio. Ei, não tem sido diferente do que nos dias de Noé. Ei, Deus estava alertando Noé: Noé, eu tenho visto a violência, eu tenho visto o que é a maldade, já tem chegado ao coração de todos. Aí Deus diz para ele: ó, faz para ti uma arca de madeira, de gofre, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca na janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás compartimentos segundos e terceiros. Amém? O Senhor, Ele mandou Noé fazer uma arca. Deus, Ele falou com Noé: Noé, faz uma arca. Ei, porque eu estou trazendo um dilúvio. Ei, porque eu estou trazendo algo que vai varrer a humanidade. Ei, eu estou trazendo algo que vai impactar a humanidade, que vai impactar a nação. Ei, Deus estava falando com Noé. Ei, nesses dias é o dia que o Senhor tem dito para nós. Ei, nós temos feito o papel de Noé nessa geração. Noé construiu a arca, nós estamos construindo a arca, falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus, acerca da volta de Deus, que Ele vai voltar. Ei, há quanto tempo nós não pregamos aqui que Jesus vai voltar? Ei, muitas pessoas não têm dado crédito. Aqui a Bíblia relata que as pessoas comiam, bebiam, vendiam, se davam-se casamentos, casavam-se. Eles viviam a sua vida dissolutamente, da maneira que queriam, do jeito que queriam, querido. Eles não davam crédito à palavra do Senhor. Ei, nesses dias nós temos pregado o Evangelho verdadeiro, genuíno, a palavra de Deus. Nós temos falado da verdade. Ei, mas o mundo, ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que eles não possam ver a luz do Evangelho. Ei, muitas pessoas até escutam essa palavra que está sendo semeada nessa live, que Jesus vai voltar, mas eles não acreditam. Assim como Noé construiu a arca, e as pessoas continuaram zombando da fé de Noé, porque eles estavam construindo a arca. Ei, era Noé construindo a arca e as pessoas zombando dele. Era Noé construindo a arca e as pessoas falando: esse aí é um doido, esse aí é um maluco. Ei, não dá ouvido a Noé não. Ei, aqui não chove, aqui não garoa. Ei, aqui não cai uma lebrina. Ei, assim também é nos dias de hoje. Ei, nós pregamos a palavra do Senhor, dizendo que Jesus vai voltar para levar a tua igreja. Ei, e as pessoas dizem: ei, esse pastor aí é doido, esse pastor aí é maluco. Ei, não dá ouvido essa palavra aí não. Ei, mas eu quero te dizer que assim como foi nos dias de Noé, as pessoas foram pegas de surpresa. Ei, as pessoas comiam, ei, bebiam, davam-se casamento, se casavam, se vendiam. Ei, foram pegas de surpresa. Elas só acreditaram que o dilúvio viria quando ele veio. Talvez começou a chover, as pessoas começaram a acreditar, Vitor, que o dilúvio viria. Eles começaram a bater na porta da arca: ei, Noé, deixa eu entrar. Ei, Noé, tem misericórdia de mim, deixa eu entrar com a minha família. Ei, Noé, tem misericórdia de mim. Mas já era tarde, querido. Ei, Noé, ele construiu a arca aproximadamente 100 anos. Ei, quanto tempo nós não estamos aqui pregando o Evangelho? Ei, dizendo que Jesus
Jesus vai voltar. Ei, já faz um tempo que nós pregamos. Quantos anteriores a nós já pregaram também essa mesma palavra, dizendo que Jesus vai voltar? Ei, você não tem dado crédito. Ei, sabe como é que você vai acreditar que Jesus vai voltar? Ei, quando Ele vier. Ei, quando Ele levar a sua igreja. Ei, quando você se deparar. Ei, que Jesus voltou e levou a sua igreja. Aí você vai acreditar que Jesus vai voltar. Ei, mas assim como Noé construiu a arca e só teve salvação quem estava dentro da arca. Ei, assim também vai ser na volta do Filho do Homem. Ei, só vai ter salvação quem tiver Jesus. Ei, nós estamos pregando a arca nessa noite. A arca é Jesus de Nazaré. Ei, só vai ter salvação quem tiver dentro da arca. Ei, a arca por enquanto ainda está com a porta aberta. Ei, por enquanto a arca ainda está com a porta aberta. Jesus ainda morreu naquela cruz com as mãos abertas. Ei, foi te esperando. Ainda há tempo para você se reconciliar. Ei, ainda há tempo, querido, para você voltar aos caminhos do Senhor. Ele não voltou ainda. É esperando você voltar. É esperando você reconhecer, querido, que você é pecador, que você é falho, que você errou. Ei, o Senhor morreu de braços abertos, querido. Foi por amor de mim e amor de você. Ei, então creia, querido, que o Senhor não voltou ainda. Foi porque Ele está te esperando. Aleluia. O Senhor está te esperando. Aleluia. O Senhor tem dado a oportunidade, querido, para mim e para você se voltar a Ele. Ei, há um tempo, querido, que nós temos que voltar aos caminhos do Senhor. Voltar, querido, à primeira essência. Voltar ao primeiro amor. Ei, talvez muitas pessoas não queiram ouvir essa palavra. Por quê, pastor? Porque é uma palavra dura. É uma palavra, querido, de decisão. Ei, o evangelho, querido, é uma decisão. Ou você aceita Jesus, porque a Bíblia diz que não tem como você servir a dois deuses, porque você vai agradar um e desagradar outro. Ei, desça no mundo nessa noite. Ei, aceite essa palavra. Ei, aceite essa palavra. Aleluia. Querido, ei, decida nessa noite. Ei, decida nessa noite. Ei, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe, só Deus sabe. Ei, querido, mas Ele pode voltar hoje, como Ele pode voltar daqui a um mês, como daqui a um ano. Ah, querido, mas Ele pode voltar daqui a um segundo. Ei, você pode estar pego de fora da arca. Ei, querido, não queira estar fora da arca. Ei, queira estar, querido, dentro da presença de Deus. Queira estar, querido, dentro da salvação de Deus. Jesus Cristo representa a arca nesses dias para nós. Ei, nós estamos aqui pregando a arca, pregando o evangelho, pregando, querido, Jesus, a salvação. Ei, nós não estamos pregando aqui placa de igreja, não. Ei, nós estamos pregando o amor de Deus verdadeiro, genuíno. Ei, que você possa acreditar nessa palavra, querido. Ei, você querendo ou não, Jesus vai voltar, querido. Ele vai levar a sua igreja, aleluias. Ei, você acreditando ou não, você dando acredito a essa palavra, ei, ou não, Jesus vai voltar. Ei, João Batista já pregava no deserto. Ei, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Depois veio Jesus pregando. Ei, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Ah, pastor, essa não era a mensagem que eu estava esperando. Ei, querido, eu vim para falar para você nessa noite. Ei, arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Talvez você estava esperando uma palavra de conforto. Ei, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Ei, uma palavra de prosperidade. Ei, uma palavra, querido, que talvez queria massagear o teu ego. Ei, querido, mas nessa noite eu vim aqui para te dizer: ei, arrependei-vos. A Bíblia foi bem clara quando diz que o Senhor estava vendo tudo, querido. Ei, querido, o Senhor está vendo tudo. Talvez você esteja dizendo: ei, a minha vida está maravilha. Ei, eu tenho percorrido o caminho do Senhor. Não, eu estou dentro da arca. Ei, querido, mas aquele dia, Jesus, Ele vai olhar para dentro de
você, querido. Ele vai olhar, querido, para dentro do teu coração. Ele vai olhar para dentro de você, querido. Ele vai ver, querido, aquilo que você não quis colocar para fora. Ei, a tua verdade, ei, seja verdadeiro com o Senhor. Ah, Senhor, eu estou fraco. Ah, Senhor, eu estou deprimido. Ah, Senhor, eu tenho sido mentiroso. Eu tenho sido falho. Ah, Senhor, eu tenho sido pego no adultério. Ah, Senhor, eu tenho profanado. Ah, Senhor, eu tenho sido falho, mentiroso. Ei, seja verdadeiro com o Senhor. O Senhor está de braços abertos para te receber. Ei, a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Não adianta, querido, nós queremos viver uma vida somente de aparência, para mostrar para as pessoas que nós estamos bem. Não adianta eu e você fugirmos dos olhos do Senhor. Não adianta, ei, os olhos do Senhor, Ele contempla toda a terra. Ei, Ele está vendo os bons e os ruins. O Senhor, Ele sabe de tudo, irmão. Ei, então não adianta nós queremos agradar o Senhor ou querer enganar o Senhor. Não tem como nós enganarmos ao Senhor, querido. Ei, talvez você tenha trilhado, querido, um caminho de engano. Amém? A Bíblia vai dizer que há caminhos para o homem que parecem ser direitos, mas lá no final é morte. Ei, talvez você tenha trilhado, querido, um caminho que aos teus olhos está mil maravilha, a tua vida está bem, o teu dinheiro está bem, ei, a tua casa está bem, ei, querido, mas lá no final é morte. Por quê? Porque só tem vida se tiver em Jesus, só vai ter salvação se tiver em Jesus. Ei, acredite nessa palavra, acredite nessa palavra, só vai ter salvação se tiver em Jesus, só tem vida se tiver em Jesus. Não tem como eu e você nos salvarmos, não tem como eu e você termos vida se não tivermos em Jesus, não tem como eu e você tivermos a salvação se nós não tivermos em Jesus. Acredite nessa palavra. Ei, assim como Jesus foi, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, você querendo ou não. Mas Jesus, Ele nos dá essa oportunidade nessa noite, de eu e você se arrependermos. O arrependimento verdadeiro, genuíno. O arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. O arrependimento não é como as lágrimas descem do rosto e você diz assim: ah, Jesus, recebe essas lágrimas. Não, é quando você começa a mudar nas suas atitudes. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você praticava, você não pratica mais. Ei, quem lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Ei, o que foi que Jesus disse para ela? Ei, vá e não peques mais. Ei, é o que Jesus está falando para você nessa noite. Ei, talvez você tenha vivido uma vida de pecado, uma vida de engano. Ei, uma vida que vai te levar ao inferno. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: ei, meu filho, você tem a oportunidade de ir e não pecar mais. Ei, decida não pecar mais, decida ter uma vida íntegra, reta, diante do Senhor. Ei, decida ter uma vida diante da presença do Senhor, diante da salvação do Senhor. Ei, decida voltar para a arca, ei, decida voltar para Jesus, ei, decida voltar para os caminhos do Senhor nessa noite. Aleluia. Ei, Deus, Ele te dá a oportunidade nesta noite de você voltar aos caminhos do Senhor. Amém? Que você possa entender que essa palavra é uma palavra que você possa gerar arrependimento no teu coração. Aleluia. Que você possa entender que o que o Senhor Jesus quer, querido, é que você se arrependa. Não deixe que nada venha te tirar, querido, essa salvação do Senhor. Não deixe que nada, querido, te atrapalhe a buscar o Senhor. Ei, não deixe que nada, querido, venha tirar a salvação de ti, não. O orgulho é soberbo, não, querido. Ei, joga por terra tudo isso. Ei, se prostre diante do Senhor. Ei, confessa ao Senhor, diz: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho sido falho. Senhor, me aceita, Senhor, me aceita novamente. Ah, meu Deus, eu quero ser salvo, eu quero que a minha casa seja salva. Ei, reconheça no Senhor a salvação, querido. Reconheça que você está errado.
Um dia eu tive que reconhecer, querido, que eu vivi uma vida completamente errada, completamente contrária àquilo que o Senhor queria para a minha vida. Ei, eu tive que decidir, é uma decisão na minha e na tua vida. Ei, decida nessa noite voltar aos caminhos do Senhor, aleluias. Amém? Não deixe que nada, querido, te impeça de voltar aos caminhos do Senhor. Se o Senhor Jesus não voltou ainda, é porque Ele está te esperando. Se a porta da arca não fechou ainda, é porque Deus está te esperando. Ele conta com o teu arrependimento verdadeiro, genuíno. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Ele tem vida e vida com abundância para te dar. Quando Ele fala vida e abundância, é uma vida eterna. Não é uma vida passageira na qual o mundo oferece, não. É uma vida eterna na vida com Ele. Ei, lá não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter amargura, não vai ter aflição, não vai ter fome, não vai ter perseguição, querido. Ei, decida essa noite viver uma vida com Deus, uma vida com Jesus, aleluias. Amém? Essa é a palavra dessa noite, arrependimento. Esses dias Deus tem colocado no nosso coração arrependimento. O que é que nós precisamos se arrepender? O que nós precisamos é buscar o Senhor enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo para nós buscarmos a Ele. Tá? Prepara aí já o meu orgulho. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor esta noite, sabendo que Jesus Ele já tem ouvido o nosso clamor. Ele vai entrar com a resposta na nossa vida. Glória a Jesus. Aí é onde você se encontra mesmo, querido, na live. Se você aceita, querido, voltar aos caminhos do Senhor nessa noite, deixa aí o teu pedido de oração. Diz: Senhor, eu quero voltar. Eu quero receber Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero ser salvo, eu quero minha casa. Eu quero retornar. Ei, a arca ainda está aberta, filho. Volta. Essa é a noite que Deus separou, querido, para você voltar. Aleluia, Jesus. No jardim, sua